Se você tem medo do que pode estar escondido nas águas do Brasil, pare agora. Porque o U que encontraram naquela manhã mudou tudo. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história é uma das mais perturbadoras que já contamos aqui. E você vai querer acompanhar até o final. Era início de estação seca, quando pescadores de uma pequena comunidade ribeirinha começaram a perceber algo estranho no rio. A água, normalmente agitada por cardumes e pequenos animais, estava silenciosa demais. Não era um silêncio comum, era um silêncio pesado. Como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Na terceira manhã consecutiva sem movimento, na margem, um dos pescadores decidiu subir o rio com seu barco pequeno de madeira. Ele não esperava encontrar nada além de troncos ou galhos acumulados pela correnteza. Mas o que ele viu primeiro parecia uma formação escura na água. Um volume enorme, parcialmente submerso, parado próximo às raízes de uma árvore antiga. Ele pensou que fosse um tronco, até que percebeu o padrão. Escamas. O homem desligou o motor imediatamente. O barco continuou se aproximando lentamente pela inércia da água. Quanto mais perto chegava, maior parecia aquilo. Não era um tronco. Não era uma sucuri comum. Era algo muito além do que qualquer um daquela região já tinha visto. A cobra ocupava quase toda a largura daquele trecho do rio. Horas depois, a notícia já corria pela comunidade. A maior anaconda já vista naquela região havia sido encontrada sem vida, encalhada nas margens do rio. Mas o que realmente assustou os moradores não foi o tamanho, foi o formato incomum do corpo. A parte central estava extremamente dilatada, como se guardasse algo muito maior do que o normal. Especialistas foram chamados dias depois. Biólogos, ambientalistas, curiosos, todos queriam entender como um animal daquele porte poderia simplesmente aparecer ali. As medições indicavam um comprimento que ultrapassava qualquer registro local. Alguns falavam em mais de 10 metros. Outros diziam que poderia ser maior. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando começaram a analisar o corpo com equipamentos de escaneamento portátil. Havia múltiplas formas dentro dela. Não era apenas uma anaconda gigante. Ela estava grávida. E não eram poucos filhotes. As imagens mostravam dezenas de pequenas formas perfeitamente formadas. A natureza estava prestes a multiplicar aquele tamanho colossal em uma nova geração. Mas algo não fazia sentido. Segundo os especialistas, uma fêmea daquela dimensão exigiria território vasto e abundância de alimento. E ainda assim, seria extremamente difícil passar despercebida por tanto tempo. Então, como ninguém havia visto sinais claros dela antes, foi quando relatos antigos começaram a surgir. Moradores mais velhos lembraram de histórias contadas décadas atrás sobre uma cobra branca da água funda. Alguns diziam que ela aparecia apenas em períodos específicos. Outros afirmavam que ela migrava silenciosamente por igarapés quase invisíveis. Um pescador contou que, anos antes, viu ondas grandes demais para serem causadas por peixes. Outro relatou que o gado evitava certas margens do rio sem motivo aparente. Tudo parecia coincidência. Até agora, a investigação ganhou um tom mais estranho quando perceberam marcas na vegetação próxima ao local. Trilhas largas, como se algo muito pesado tivesse se arrastado repetidamente pelo mesmo caminho. Não havia sinais de confronto, não havia indícios claros do que teria causado o fim da anaconda. Era como se ela tivesse simplesmente parado, mas a floresta não estava tranquila. Após a remoção do corpo para análise, moradores começaram a relatar sons à noite, ondulações na água, movimentos que pareciam ecoar além da margem. E então surgiu a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta. E se ela não estivesse sozinha? Especialistas explicaram que fêmeas desse porte podem dominar grandes áreas, mas machos também podem habitar regiões próximas. Além disso, uma gestação tão avançada indicava que outros indivíduos existiam nas redondezas. O medo começou a crescer silenciosamente. O rio, que sempre foi fonte de sustento, virou motivo de desconfiança. Crianças foram proibidas de nadar. Pescadores evitavam sair sozinhos. Dias depois, imagens de drone
começaram a circular. Em uma das gravações feitas acima do mesmo trecho do rio, algo foi captado. Uma sombra longa deslizando sob a superfície. Não era tão grande quanto a anaconda encontrada, mas não era pequena. A gravação terminou abruptamente quando o drone perdeu o sinal por alguns segundos. Tempo suficiente para alimentar a imaginação coletiva. Especialistas tentaram tranquilizar a população, dizendo que a floresta abriga muitos mistérios naturais, ainda pouco estudados. Mas os moradores sabiam que algo havia mudado. O silêncio do rio continuava. E então veio a descoberta final. Durante o exame detalhado, foi confirmado que a anaconda estava em estágio avançado de gestação. Em pouco tempo, dezenas de filhotes teriam nascido nas águas daquela região. Mas havia um detalhe inesperado. Algumas estruturas internas indicavam que nem todos os filhotes estavam na mesma fase de desenvolvimento, como se o processo tivesse ocorrido em momentos diferentes. Isso levantou uma hipótese inquietante. Poderia aquela anaconda ter sobrevivido por décadas, gerando múltiplas gerações em segredo? Se fosse verdade, o rio já teria sido território de uma linhagem inteira. A floresta guarda seus próprios segredos. E muitas vezes, só percebemos sua dimensão quando algo emerge das águas. Hoje, o local onde a anaconda foi encontrada permanece marcado. Não oficialmente, não em mapas, mas na memória de quem vive ali. Alguns dizem que ainda vêem movimentos na superfície nas noites sem lua, outros preferem não comentar, mas uma coisa é certa: a maior anaconda já vista naquela região não foi apenas um registro biológico, foi um aviso. A natureza não precisa ser vista para estar presente, e às vezes o que encontramos é apenas uma pequena parte do que realmente vive nas profundezas. Se você chegou até aqui, comenta o que você faria se visse algo assim no rio da sua cidade. E não esquece de se inscrever no canal, porque a próxima história pode ser ainda mais perturbadora.